وابا الله 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 يا بلاد الله. Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do nosso podcast, o podcast oficial do Ponte Verde, a 44ª edição. Estamos perto dos 50, olha só, faz quase um ano que temos esse podcast aqui e já estamos chegando perto das 50 edições. Eu sou Gabriel Salaf, muito prazer você estar no Ponte Verde, a casa do futebol de seleções, do caminho para a Copa do Mundo e a melhor cobertura, uma das melhores que existem de Copa da Ásia e CAN juntas, ao mesmo tempo situados em Curitiba, no bairro Centro. Então, com várias gente espalhada pelo Brasil, como é o exemplo aqui agora, a gente está fazendo esse trabalho aí para vocês de Copa Africana de Nações, de Copa da Ásia, e hoje é dia, esse podcast é para falar de Copa Africana de Nações. Tivemos as oitavas de final, tivemos surpresas abertas, tivemos grandes histórias que vão para as quartas de finais, e a gente vai comentar isso com um convidado muito especial. Já apresento quem está aqui comigo, mas eu lembro você antes de se inscrever nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @PonteVerde_. Todo dia está saindo conteúdo lá, material, análise, também o que está acontecendo fora das competições de futebol de seleções, tem treino de seleção no ser um treinador, seleção demitindo o treinador, enfim, muita coisa que envolve esse mundo. Também se inscrever aqui no nosso Spotify, no YouTube, deixar seu like, sua avaliação, seu comentário, participar da interação que tem aqui embaixo, se você está no Spotify, é muito importante para nós. E claro, se você não conferiu ainda, a gente está soltando todo dia 1 minuto da CAN. É um resumo diário, no máximo ali fica 7 minutos, 6 minutinhos, com um resumo dos jogos que aconteceram no dia. A gente fez aí todas as edições, desde a estreia até o jogo, né, os jogos de terça-feira, que fecharam as oitavas de final, e nas quartas de final até a final vai ser a mesma história. E também temos nossa campanha de financiamento coletivo, apoia.se/PonteVerde. Com R$10 por mês você ajuda o Ponte Verde a se estruturar, a melhorar, a fazer o melhor trabalho possível para você, tá certo? Dados os recados paroquiais, apresento ele que está aqui de volta. A gente prometeu, quando ele participou aqui da outra vez, ele falou, não, espera voltar um dia. Eu falei, CAN tá vindo aí ano que vem. Não, CAN estarei aqui. E ele tá aqui. Marcos Carvalho, lá do Ponta de Lança e da Casé TV. Agora a gente pode falar com muita alegria, muito orgulho. O Marcos não é só o comentarista de eliminatórias africanas, igual da última vez que ele esteve aqui. Agora ele comenta Copinha, comenta Bundesliga, comenta o que tiver mais na pauta. Bota o Marcos para fazer. Marcos, uma satisfação de receber aqui, meu irmão. Seja bem-vindo. Fala, Gabriel, galera do Ponte Verde, galera que tá nos escutando aí. Já peço desculpa se um cachorro estiver latindo ao fundo, mas a vida do jornalista com certas restrições orçamentárias é assim mesmo, tá? Mas espero que não esteja atrapalhando tanto. É um prazer estar aqui para a gente falar de CAN, né? A gente lá no Ponta de Lança está acompanhando bem, eu tenho acompanhado. Né? O Luiz, que é do Ponta de Lança, também do canal África Mama, já esteve aqui, né? Ele está comentando lá pela Band, participando, enchendo a gente de orgulho lá. A gente já iria assistir a CAN lá no Ponta de Lança com muito afinco, porque, né, é o nosso evento canônico, né? É a nossa Copa do Mundo, mas com o Luiz, então, dobrou essa motivação. Está muito feliz. Mas é isso, CAN muito legal, né, Gabriel? Chegamos aí à fase das oitavas, já com algumas surpresas nas oitavas, e nos jogos das oitavas tivemos outras surpresas também. Vai ser bem bacana de falar dessas partidas. Exato, o cachorro, na verdade, está entusiasmado com essa CAN, né? Eu acho que é isso que ele está querendo demonstrar, a emoção de acompanhar esses belos jogos, porque, como você disse, todo mundo está acompanhando a CAN por ser a CAN, e ó, por ver nossos amigos, né, como o Luiz e outros mais lá que também estão lá na Band fazendo essa cobertura. Muito legal esse trabalho da Band. A gente tem que parabenizar. A gente criticou tanto na outra CAN, a gente tem que falar, a gente criticou pra caramba, mas agora a gente parabeniza, porque todos os jogos disponíveis, narração, informação, sobretudo, mais importante, né, sobre os jogos a gente consegue, e o Luiz Fernando, com certeza, a gente aprende muito com ele, né? A gente já acompanha ele faz um tempo, você mais que eu. Agora a gente vê ele aí ensinando a galera sobre o futebol africano, é muito legal, muito bacana ver esse trabalho. E surpresas que talvez não são tão surpresas assim, né? Quem acompanha o Ponte de Lança, tá aqui contigo, a gente fala, às vezes, né, de uma outra. Já citamos a seleção de Gana, por exemplo, no outro podcast. Inclusive, o Marcos está com uma camisa de Gana, é isso mesmo que eu tô olhando aqui, vocês não também tá confirmando aqui. Marcos está com uma camisa de Gana, que eu reconheci. A gente já falou na fase de grupos, se você não escutou, dá uma conferida no podcast 43, a gente analisou a fase de grupos, falou sobre os eliminados, falou sobre os classificados, e a gente vai seguir a mesma toada nas oitavas de final, a gente vai passar confronto por confronto, falar dos eliminados, e quando chegar nas quartas de final, a gente comenta quem passou. Primeiro, vamos abrir os trabalhos com Angola e Namíbia. A Namíbia foi derrotada, perdeu por 3-0 para Angola, teve um jogador a mais por um tempo, aí
quando estava tentando aproveitar essa vantagem, tomou um gol numa jogada muito bem trabalhada da Angola, inclusive está lá no nosso TikTok, se você não conferiu a análise do Elcio sobre a jogadinha exata do gol, né, forçando o médio avançando nas costas, perfeito ali com o Gilberto, com o Gilson, depois a gente fala desse, mas vamos falar da Namíbia. Namíbia que acho que por si só, aí se a gente for pegar o que são surpresas, o que é uma zebra, eu acho que a Namíbia se encavava como zebra, né, porque conseguiu uma vitória com o Tunísia que nem esperava, tomou um sacode da África do Sul, depois segurou o time ali meio misto de Mali, chegou ali nas oitavas de final pela primeira vez, já fez história, né? Como que você avalia essa campanha que eu acho que, para mim, das oitavas de final, muita gente fala da Angola, Mauritânia, mas para mim a Namíbia é completamente inesperada, tá ali, ainda mais no grupo da morte, onde ela saiu. Não, exatamente. Assim, a Namíbia estava num grupo muito difícil e assim, fez até um jogo muito decente contra a Angola, né? Acho que não é exagero nenhum dizer que em certo momento ali, no momento da expulsão do goleiro de Angola, ela é provocada por uma falha, né, de um zagueiro de Angola, né, do Gaspar, mas provocada pela forma de jogar da Namíbia. A Namíbia estava mais dentro do jogo em algum momento, a Angola estava passando por bastante apuros. E assim, é um país que vai chegando aí, né, na CAN, não tem, né, um histórico de tradição na CAN, e chega a umas oitavas de final, e mais importante, é um país muito recente de história, no geral, não estou falando só de futebol, né? É um país que ficou independente na década de 90. Então, assim, você tem um desenvolvimento de futebol que agora, né, em 30 anos, o time está numas oitavas de final de Copa Africana de Nações, eu acho que é algo que é importante a gente salientar. É uma surpresa, sim, uma zebra, acho que dá para chamar de zebra, né? Lembrando que acho que zebra não é nem algo desrespeitoso, não. Tá? É porque realmente não era esperado. Você esperava outras seleções ali, né, nas oitavas. Namíbia chega com uma vitória, fez em algum momento um jogo que dificultou a Angola, mas acabou não resistindo. Né? O time de Angola realmente é melhor, né? E aí eu acho que nem se encaixa em surpresas e tal. Apesar de... Aliás, como zebra, né? Surpresa talvez porque a expectativa de Angola era outra, mas a gente fala depois. Mas assim, conseguiu impor uma dificuldade, um calor para Angola. Acho que a Namíbia volta para casa com orgulho e mirando um desenvolvimento maior do seu futebol daqui para frente, né? Exato, a gente lembra que grande parte do elenco da Namíbia, né, joga na África do Sul, então isso pode dar uma preço ao futebol. O Roto, que para mim foi o grande destaque da seleção da Namíbia, joga no Mano Party, então é um jogador que dá pra gente ficar de olho, né, ver como que vai ser essa evolução, até mesmo as eliminatórias, né? A Namíbia ainda tem as eliminatórias, né, ganhou de São Tomé e Príncipe no jogo, tá no grupo da Tunísia, se eu não estou enganado, a Namíbia, né, nas eliminatórias, o Marcos afirmando aqui, eu lembro que São Tomé e Príncipe pegou a Tunísia e depois pegou a Namíbia, né? Inclusive fica aí o destaque que o Prince Tsuezá, que é o jogador que jogava no Kosovo, agora foi pro Capital City, ele já apareceu lá no Ponte Verde fazendo gol, que curtiu a publicação do Gol Olímpico dele. Então, um abraço aí, o cara que já nos deu a honra, nos deu a graça do seu like lá, e você já deu like lá, então fica aí a pergunta, a reflexão. Passando agora já para a seleção de Camarões, mas a gente sabia que Camarões estava num ambiente muito tumultuado. Camarões perdeu de 2-0 para a Nigéria, mas os jogos de Camarões me deixaram com a pulga atrás da orelha. Simplesmente jogou com a Nigéria, ficava com a bola e não conseguia fazer absolutamente nada. Contra a Senegal foi a mesma coisa, ficava com a bola e não conseguia criar, não conseguia efetividade no ataque. O Aboubakar chegou a entrar, né? Muita gente falou, o Aboubakar tá fazendo falta nesse ataque, entrou o Aboubakar, não mudou as coisas contra a Nigéria, faltou, né? Faltou essa criação ofensiva, a gente viu aquele jogo maluco contra a Gâmbia, que Camarões consegue a vaga, e depois essa derrota, né, para a Nigéria, talvez um pouco esperada, né? A gente, obviamente, sabia que era um confronto gigante dessas oitavas de final entre Nigéria e Camarões, mas Camarões a gente sabia que vinha numa baixa. Como que você acha que Camarões sai dessa CAN? Sai precisando de uma renovação? Sai precisando só melhorar um pouco o trabalho? Como que você avalia essa participação e o futuro da seleção camaronesa aí nos próximos meses? Viu seleções que foram na fase de grupo, por exemplo, que já demitiram treinadores. Assim, o trabalho do Rigobert Song não é um trabalho bom. Ganhou o Brasil na Copa do Mundo, verdade. Ganhou o Brasil na Copa do Mundo. Acho que Camarões fez uma Copa do Mundo além das expectativas, já. Tá? Se a gente voltar aí à Copa do Mundo. E a Copa Africana de Nações, Camarões foi assim, fez uma participação bem fraca, chegou às oitavas de final ali no último suspiro, e contra a Nigéria, realmente eu acho que a Nigéria, era esperado da Nigéria um favoritismo para passar. Né? A Nigéria se encontrou mais dentro da CAN. Camarões tem um problema estrutural, né, muito grande, que parte desde a sua presidência. Samuel Eto'o, um dos maiores ídolos
do futebol africano, talvez o maior ídolo de Camarões, né? Na minha opinião, Eto'o é o maior jogador da história do futebol africano, tá? Eu sei que é polêmico, mas eu gostaria de colocar isso. Mas é um péssimo presidente de federação, não consegue organizar as coisas, e isso contamina o ambiente da seleção. A chegada do Onaná também foi muito conturbada. Assim, é um time completamente desorganizado, mas ficava aquela dúvida assim, a Nigéria e Camarões, porque Camarões tem uma camisa muito grande, né? Não que a Nigéria não tenha, a Nigéria também é uma das maiores camisas do continente, mas era um embate de grandes camisas, de grandes seleções, e a gente pensa, não, nessa hora, oitava, mata-mata, vai que, mas não teve jeito, né? Era um time que não tinha organização, porque é um técnico que não faz um bom trabalho. Tony Conceição, na última CAN, fazia um excelente trabalho, foi sacado pela federação. Eto'o faz um trabalho muito ruim à frente da federação, isso contamina dentro de campo também. Então, para mim, não é surpresa nenhuma. Para mim, assim, se Camarões ficasse pela primeira fase, já tinha muita explicação para isso. Conseguiu passar, e aí eu acho que aquelas coisas da camisa mesmo, mas não ia durar muito tempo nessa CAN. Pois é, o jogo contra a Gâmbia, né, o Camarões esteve eliminado, voltou, né, foi uma loucura o jogo, e realmente, acho que a cena do Eto'o chorando, depois do jogo contra a Gâmbia, no vestiário, descreve muito o que é o momento dele na presidência, dele em Camarões. Em algum momento, Marcos, você vai conhecer o Didier Sawaf, aí ele vai conversar com você sobre essa história de maior jogador da história do futebol africano, tá bom? Quem entendeu a referência. Tá certo. Em algum momento o Didier Sawaf estará no mundo, e aí vai ter esse debate de pai e filho, eu diria. Enfim, fica aí só essa dica, esse conselho. Um espanto para quem fica com medo quando eu falo que meu filho vai se chamar Didier. Mas é uma promessa minha de vida. Se eu tiver um filho homem, ele vai se chamar Didier. Está gravado agora num podcast para quem fica bravo quando eu falo isso na mesa do podcast. Agora a gente passa para o terceiro confronto. A gente já vai para o dia 28, que foi no domingo. Primeiro confronto do dia. A Guiné venceu a Guiné Equatorial. Um jogo que mudou por conta de uma expulsão. Uma expulsão, para mim, clara, total, né, do jogador da Guiné Equatorial ali no começo da segunda etapa. A Guiné Equatorial, mesmo com um homem a menos, tem um pênalti. Quinusue, o artilheiro da competição, acaba desperdiçando. Acho que também é um outro lance que pesa. E a Guiné, que já era uma aposta, pelo menos minha, antiga, para ser surpresa dessa competição, que eu achei que poderia ter jogado melhor na fase de grupos, né? O jogo contra Camarões é prejudicado por conta de uma expulsão, justamente, né? Acaba empatando, mas depois o jogo contra a Gâmbia mostra isso. Né? Ainda não tem o Guirassy 100%, né? Ainda está ali jogando um pouco, mas consegue a classificação com o gol no último lance, né? Um jogo completamente emocionante. Eu queria saber de você, sua opinião, só para completar a informação, quem foi expulso foi o Bicorô. Me fugiu o nome que estava pesquisando, foi o Bicorô, que foi expulso pela Guiné Equatorial. E aí, Marcos, o que você vê da Guiné Equatorial? Né? Eu falei da Guiné, esqueci do nosso trato agora, mas como você é a Guiné Equatorial, que foi uma força nessa primeira fase, né? Uma surpresa, principalmente pela goleada, talvez passar, a gente esperava que a Guiné Equatorial passasse, até pelo retrospecto recente dela em CAN. Mas chegar primeiro do grupo, goleando a anfitriã, ainda no jogo de oitavas foi muito prejudicada pela expulsão e pelo pênalti que ninguém esperava que o Quinusue fosse perder. Assim, eu acho que assim, eu esperava, por exemplo, que Guiné Equatorial chegasse, de repente, como uma das terceiras melhores colocadas, algo desse tipo, porque mostrou um bom futebol e uma boa evolução na última CAN. Né? Inclusive, assim, eu não me surpreendo se roubar uma vaga de Copa do Mundo de uma grande seleção. Não me surpreendo. E eu vou te falar, para mim, essa foi uma das maiores surpresas. Né? A gente vai falar mais para frente de um outro eliminado, mas uma das maiores surpresas dessas oitavas, para mim, foi a eliminação de Guiné Equatorial, com todo respeito à Guiné, mas eu acho que Guiné Equatorial jogava um dos melhores um dos melhores futebols do torneio. Esse plural é muito estranho, mas enfim. Para mim jogava, tinha bons jogadores, teve inclusive com uma chance muito grande de abrir o placar nos pés ali do seu principal jogador na competição, dos melhores jogadores, né, o Insule, da competição, desperdiçou e foi punida no final ali com aquele gol, né, de Guiné. Tentou alguma coisa, mas já não tinha como. E é interessante que quando o Guiné faz o gol, você olha assim, né, a comemoração, você olha a expressão dos jogadores de Guiné Equatorial, como se eles sentissem, acabou. A gente não tem como reagir a isso. Não tem como tentar uma última bola. Assim, tava estampado que aquele gol era o gol da eliminação de Guiné Equatorial, não tinha jeito, não tinha mais como. Né? Ainda teriam que resistir por mais meia hora ali, se conseguissem levar o empate até o final.
mas ficou muito claro. Eu particularmente fiquei surpreendido. Eu acho que Guiné Equatorial tem bola, repito, para roubar uma vaga aí das grandes seleções. Eu vou até dar uma conferida aqui rapidinho qual o grupo dela nas eliminatórias. É da Tunísia. Da Tunísia. Então. Sim, com certeza. Até porque a Tunísia, enfim, tá. Né? Mas eu vejo Guiné Equatorial numa linha de evolução muito grande. Já demonstrou na última CAN que estava para chegar e chegou muito bem nessa, né? Foi a primeira colocada merecida do grupo, não foi assim, empatou com a Nigéria, segurou, zebra, tá bom, vamos lá. Mas assim, depois passou o carro em quem tinha que passar, entendeu? Na Mauritânia, né? E também, Mauritânia? Foi na Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, perfeito. Passou o carro na Guiné-Bissau e passou o carro na Costa do Marfim, assim, com uma autoridade tremenda. Quando teve que resistir ao jogo, resistiu, né? Costa do Marfim atacando e tal, e terminou com 4-0 contra o anfitrião. Então, assim, para mim foi uma surpresa essa eliminação de Guiné Equatorial. Acho que é uma seleção para a gente ficar de olho aí para os próximos anos. E lembrando que a Guiné Equatorial já estava no grupo da Tunísia nas eliminatórias para CAN e fez uma campanha de igual para igual, só ficou atrás da Tunísia pelo saldo de gols. E é muito interessante, até já aproveitando que já é a segunda vez que a gente cita esse grupo, né, de eliminatórias em 15 de podcast, só passar completo. Tem Tunísia, Guiné Equatorial, Namíbia, Malawi, Libéria e São Tomé e Príncipe. Quem mostrou um futebol legal no começo foi Malawi, né? Fica aí também. Malawi mostrou um jogo muito interessante nos primeiros jogos lá. Mas é um grupo interessante. E quando a gente fez o podcast pré-eliminatórias com o Luiz Fernando aqui, a gente até comentou que a Guiné Equatorial vem forte para brigar por essa vaga com a Tunísia. E no mínimo ela consegue uma vaga entre as 4 melhores segundas colocadas. Até porque o nivelamento do grupo é um pouquinho distante. Então, porque a gente vê outros grupos eliminatórios, a gente vê que o nível das seleções são mais próximos. Aqui não. Aqui eu acho que tem um parâmetro maior para a Guiné Equatorial disputar direto essa vaga com a Tunísia e vendo o que dá. Então, se a Guiné não for para a Copa direto, pode ter certeza que ela vai brigar por uma vaga na repescagem. E agora chegou a hora de falar do Egito. Alegria! O Egito que passou muito perto de ser a grande decepção dessa competição, né? Talvez perca ali para a Argélia, a Tunísia, que foi na primeira fase, mas o futebol que o Egito mostrou, cara, em nenhum momento foi agradável. Né? Talvez o melhor momento do Egito nessa CAN foi jogar 2 minutos contra Moçambique. Fez o gol, depois acabou o jogo, parou de jogar e só foi voltar a lembrar de jogar na virada. Mas o que aconteceu com o Egito? Né? Foram 4 empates. Né? É uma sequência que vem desde a última CAN, né? Que incomodava também quem acompanhou a última CAN. Para quem não lembra, o Egito passou todos os confrontos no empate, nos pênaltis de prorrogação. Né? Tá bom que eram confrontos equilibrados, foram contra Marrocos, etc. Mas realmente era angustiante ver os jogos do Egito. Chegou e acabou perdendo na final. Né? Foram 5 empates seguidos de mata-mata, são 8 empates seguidos em CAN, se for contar as 2 edições. É uma marca incrivelmente, sei lá, não dá pra explicar. Uma hora isso vai acabar, uma hora o encanto do Gelaski ia acabar, né? Goleiro que foi a mesma mística, né? O Ashanawi machucou, vai entrar goleiro reserva, vai acontecer tudo de novo. Não vai. Tanto que foi ele que errou o pênalti decisivo. O que aconteceu, o que não aconteceu melhor foi o Egito nessa CAN. O Egito, além de estar com essa sequência em CANs, né, desses empates, ele mostra que uma coisa que a gente fala muito lá no Ponta de Lança, eliminatórias de Copa Africana é uma coisa, eliminatórias de Copa do Mundo é uma coisa, Copa Africana de Nações é outra, né, tanto que os quadrifinalistas, nenhum esteve na Copa do Mundo, né, pra gente, né, até ressaltar. E assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? O Egito, por exemplo, nas eliminatórias, passou o carro na primeira rodada, fez um jogo razoável na segunda, mas assim, na CAN não fez nenhum jogo que você olhasse e falasse assim, pô, o Egito tá bem. Não fez. Contra Moçambique empatou no último minuto. Né? Enfim, no último jogo contra Cabo Verde foi aquela loucura, demonstrou um poder de reação, mas assim, era um Egito que andava muito nisso, assim, era um Egito que reagia mais do que impunha o jogo, né? Muita gente fala de uma dependência do Salah. Eu acho que obviamente quando você tem um craque desse no time, obviamente ele vai ser seu principal jogador, ponto. Assim, se eu tivesse o Salah no meu time aqui no Brasil, eu ia falar, pô, toca a bola no Salah, ponto. É o Salah, a gente não tá falando de qualquer jogador. Porém, eu acho que nem é isso. Acho que o Egito tem outras opções, mas eu acho que alguns jogadores rendendo menos,
E eu acho que houve uma certa desconexão entre aquilo que Rui Vitória pedia e aquilo que o Egito conseguia apresentar. Assim, o Egito muito, muito deformado das suas características. Tem os desfalques, o Egito sofreu com muitos desfalques aí, né? Entre a fase de grupos e as oitavas. Então já fez um jogo ainda mais burocrático contra a República Democrática do Congo. choveu. Aí teve a expulsão na prorrogação. Enfim, uma série de coisas. O El Shenawy, o Gabasque é muito bom goleiro, mas o El Shenawy, além de ser bom goleiro, tem uma questão de uma liderança, da presença dele ali, que é muito importante, né, em campo. Mas, cara, eu acho que é meio que uma desconexão. Eu acho que, por exemplo, em relação à vaga para a Copa do Mundo, não preocupa. Acho que o Egito não preocupa. Acho que tem tempo de se achar. Eu acho que o Rui Vitória é um bom técnico. Tem boas ideias para o Egito, para o que ele tem de jogadores do Egito. Eu acho que são ideias que são aplicáveis, né? Mas eu acho que realmente o Egito perdeu muito, assim, teve os seus desfalques e acabou se desconectando dessas ideias. E aí, né, o Gabasque perdeu o pênalti, assim, não é batedor, né, meu amigo? Mas o Egito se coloca nessa situação, né? Impressionante como o Egito se coloca em umas situações assim bizarras. E é isso, mais uma vez, né? Se colocou nessa situação, poderia ter passado com mais tranquilidade na primeira fase e pegou um confronto em que ele era favorito, obviamente, porque o Egito é o Egito, Copa Africana de Nações, 7 Copas Africanas de Nações nas costas, mas não conseguiu passar da República Democrática do Congo. Acho que é isso, acho que é recuperar os jogadores, se conectar melhor com as ideias, né, do Rui Vitória, que são muito boas, inclusive. Eu não abriria a mão do Rui Vitória, não. Eu também não, e fica só destaque, né, que não precisava o Gabasque querido bater o pênalti naquele momento, né, porque eram 10, ou seja, um podia ser cortado, então tinha alguém ali que não queria bater, né, então ainda estava na 9ª cobrança, se não me engano, da série, ou seja, tinha mais 2 cobranças e o Egito estava com 1 a menos, né, o do Congo estava com 11, aí o goleiro falou, não, então vai, em passar, foi lá e falou, não, eu resolvo, então, né, ele foi lá e fez, e fica só esse ponto, né, você falou de uma coisa, outra coisa, o Egito tá mais acostumado, só que agora virou o jogo, né, antes era o Egito arrebatador na Copa Africana de Nações, campeão, e nunca ia para a Copa do Mundo. Agora o jogo tá virando. Joga como nunca nas eliminatórias, mas na Copa Africana de Nações fica devendo, né? Quando será que tem o Egito igualando, não decepcionando em uma ou outra? Fica esse ponto aí para o futuro. Agora a gente vai falar do outro jogo, um jogo de surpresa, entre aspas, uma nem tanto, a outra uma grande surpresa. Cabo Verde e Mauritânia. Cabo Verde jogou melhor, fez o gol no finalzinho, mas a Mauritânia sai de cabeça em pé. Já foi recebida, né, lá na Mauritânia com uma festa muito grande, né, mais um grande trabalho do Amir Abdou, que a gente falava, né, que fez um grande trabalho com o Comores na última CAN, chegou na Mauritânia e repete esse trabalho. Mauritânia sai com a cabeça erguida, né, acho que uma campanha muito boa, jogos muito bons, né, a gente tem que falar, a Mauritânia só ganhou da Argélia, mas quem viu o jogo contra a Burkina Faso viu que a Mauritânia não podia perder aquele jogo. Quem viu o jogo contra a Angola gostou muito, porque foi um jogo muito aberto, muito legal de assistir, e a Mauritânia agora consegue, vamos dizer, é eliminada, mas sai com esse ânimo para cima, vamos dizer assim, né, apesar da eliminação para Cabo Verde. Assim, e acho que tem esse aspecto da CAN que precisa ser valorizado, né? É a chance de seleções disputarem um torneio de alto nível, e assim, a abertura da CAN foi muito importante nesse sentido, né? De mais vagas, possibilitar outras seleções chegarem e assim, e mostraram que tem condições de competir, né? A Mauritânia, como você disse, ganhou da Argélia, mas fez outros bons jogos, e assim, valorizou muito, né, a classificação de Cabo Verde. Cabo Verde que também, para mim, apresentou um bom futebol na primeira fase. Para mim, um dos destaques, é uma seleção que vem evoluindo muito, e a Mauritânia não tinha vida fácil pela frente, segurou bastante, né, Cabo Verde. Acho que por pouco ele não tinha chance de repente levar para uma prorrogação. Era uma equipe que conseguia ser perigosa quando se propunha isso, né? Óbvio, tinha uma proposta de se segurar mais, de defender mais e partir, de repente, no erro adversário, mas fez isso com competência, tá? Eu acho que fez isso com competência, foi bem, assim, acho que a Mauritânia realmente sai de cabeça em pé e quem sabe não consiga manter, né, o trabalho do Abdou para tentar galgar coisas maiores. Acho que ele vai ficar muito, muito mais visado, né, agora, né, uma segunda vez que ele consegue pegar uma seleção que não tinha
né, que a gente olhava assim, não tinha tantas pretensões na CAN e consegue colocar numas oitavas de final, e por pouco não durou um pouquinho mais ali nas oitavas, mas eu acho que poderia correr atrás de manter para quem sabe, né? Pensar em voos mais altos. Mas assim, acho que a Mauritânia, pensando de repente até na CAN do próximo ano, né, de 2025, pode pensar, né, em voltar, por que não, a competição. Ainda mais com um monte de seleção, né, que tá assim, técnico por aí após a CAN, a Mauritânia tem que preservar o seu. E lembrando que a Mauritânia fez uma ótima eliminatória, né, no grupo mais legal, né, que a gente teve República Democrática do Congo, Sudão e Gabão brigando até o fim, as 4 pessoas brigando até o fim. Então já dava um precedente do que a seleção podia fazer. Inclusive, a gente falou de Angola, tinha muita gente que olhava a Mauritânia com melhores ovos que a Angola, né, eu era um deles, inclusive, né, então da Mauritânia chegar aí nas oitavas de final é um precedente muito bom, né, do que a gente viu. E agora a gente passa para outro confronto, esse confronto aqui, épico. Acho que não tem uma palavra que descreva. A gente já vai falar do lado mais épico, mas vamos falar do lado frustração, maldição e tantas coisas mais, né, que foi essa eliminação do Senegal. Ô Marcos, eu tava notando muito, não sei se você percebeu isso na primeira fase, que muitas seleções começavam o jogo com um ritmo muito acelerado e depois decaíam. Eu vi isso com o Marrocos, no jogo contra a República Democrática do Congo, principalmente, até o próprio Egito contra a Moçambique, a Argélia, enfim, começava o jogo e decaía. Senegal não fez isso na primeira fase, mas no jogo contra a Costa do Marfim eu senti que fez muito isso, relaxou, esperou, a Costa do Marfim foi se estruturando, conseguiu empatar o jogo lá num pênalti, que pelo amor de Deus, meu amigo juiz, você tá de sacanagem ainda, mandar um cartão amarelo pro PP lá, meu Deus. E aí acaba sendo eliminado, eu lembro que quando eu gravei o podcast antes da CAN com o Bernardo, eu falei, cara, tem aquela maldição de que o campeão nunca vai pra frente. Senegal caiu um pouco nisso, né, parece uma barreira, mas também o fato de, no jogo que precisava jogar, acabou relaxando, né, não vai entender muito bem o que aconteceu nessa partida. Exato, assim, essa história de maldição e tal é bem bacana, né, eu acho que o futebol, esse lado, entre aspas, místico do futebol, é algo que eu respeito muito, apesar de eu ser bem, bem prático em alguns aspectos, sabe? Nesse aspecto de Senegal, acho que, assim, você resumiu perfeitamente. Uma mudança de postura injustificável de Senegal. Na primeira fase, ia para cima, fazia os seus gols e continuava jogando até o final. Foi o melhor futebol da primeira fase. E muita gente até falava assim, Senegal realmente vem para defender o título, porque às vezes a gente vê, né, essas seleções maiores demorando um pouco para acelerar na primeira fase e tal, mas não, o Senegal chegou a 1 milhão na primeira fase, incontestável, não, no último jogo vamos jogar mais ou menos, não, vamos fazer os nossos gols aqui, 3-1 e pronto. Assim, fez um gol logo no início e aí eu já pensei, vai ser goleada, porque a situação de Costa do Marfim, né, que a gente vai falar daqui a pouco, era, assim, a tendência era essa, Senegal passar o carro, como o Senegal, assim, não tomou conhecimento de Camarões. E eu achava que ia ser isso, né, que ia ser um jogo de massacre mesmo. Cara, parou, e assim, a Costa do Marfim foi crescendo o jogo. É uma seleção, desculpa, né, adiantar, mas acho que até para concluir essa análise, a seleção que mostra essa capacidade com bola, tem bons jogadores. Quando pressiona, vai levar perigo. E Senegal não resistiu, né? Teve o pênalti marcado, né? E depois ficou um jogo, uma trocação absurda, né? E Senegal não conseguiu fazer valer as oportunidades que ainda teve. Não foi que tomou o gol e acabou. Mas assim, Senegal não conseguia concluir da melhor maneira, e aí, meu amigo, pênaltis, assim, foi um detalhe mesmo, né, chute na trave, que definiu a parada, mas, assim, para mim, a Costa do Marfim é uma grande seleção, bons jogadores, mas eu acho que, assim, é uma decepção, e, assim, acho que vexame é uma palavra muito forte, né, mas eu acho que o Senegal tinha, sim, uma, entre aspas, obrigação de passar. Por tudo que está acontecendo com a seleção de Costa do Marfim, pelo que é o time de Senegal. Acho que o Sadio Mané também não fez uma CAN de encher os olhos. Acho que faltou um pouquinho mais de Sadio Mané. Eu acho que também isso pode ser um reflexo da liga em que ele está jogando. É um ponto a se discutir. Mas ainda assim, mesmo sem Sadio Mané, acho que o Senegal tem uma geração muito boa,
para parar numa Costa do Marfim com seríssimos problemas, né? Eu acho que tinha obrigação de passar, mas é futebol, amigo. Futebol tem um místico também. Um abraço, inclusive, pro Leandro e a mim. Eu tava escutando hoje o podcast Meio Campo, e ele abre na hora que faz o gol, que o Senegal abre o placar. Ele começa a gravação, golaço do Senegal, e ele fala, vai ser 7. Pois é, não foi 7. Né? Eu lembrei do Yamin porque quando a gente gravou da Copa da Ásia com o Stein semana passada, a gente depois da gravação ficou conversando sobre Cannes e ele falou exatamente isso, que ele estava de olho para ver como a Liga Árabe mudava. E a gente teve o exemplo claro para mim do Mahrez. Né? O Mahrez teve uma Copa Africana pífia, né, que está na Arábia, e a gente ficou de olho no Mané. O Mané, a princípio, não mostrar muito isso, mas nesse jogo contra a Costa do Marfim, realmente ele não apareceu, não fez uma grande partida. E uma pergunta, sim ou não? Essa foi a maior surpresa das oitavas de final? Sim ou não? Sim, foi. Sim. Perfeito. Faltou só jogar essa pergunta para você, porque a gente vai ter um outro jogo daqui a pouco que também é candidato a surpresaça também dessas oitavas de final. Mas antes de chegar nele, chegando aí no último dia, nós tivemos a classificação de Mali, 2-1 para cima da Burkina Faso. Burkina Faso, Marcos, que acho que chamar Burkina Faso de surpresa já passou da moda, porque já sempre tá chegando, né? Foram 3 semifinais de Cannes aí das últimas 5 que ela participou, desde 2013, quando ela foi finalista, né? Então ela vem numa sequência muito boa dentro da Copa Africana de Nações, mas eu achei que faltou mais jogo da Burkina Faso, tanto que a gente for ver dos 4 gols que a Burkina Faso fez nessa CAN, 3 foram de pênaltis, né? Então, né, tem alguma coisa aí. Contra a Mauritânia ela não fez um bom jogo, contra a Argélia, beleza, fez um jogo legal, né? Conseguiu lá segurar, fazer o gol no contra-ataque. Caboré, para mim, foi um dos grandes destaques, né? Tá atacando muito, jogando muito bem ali pela direita, gostei muito de ver o futebol dele, mas eu acho que faltou muita coisa. Não sei se passa muito pelo Bertrand Traoré, não tá na melhor condição física, né? Ele jogou a primeira fase basicamente toda vindo do banco, tudo bem que ele fez 3 gols, mas os 3 foram de pênalti, né? Teve toda aquela questão dele, junto com Aston Villa, para a convocação, Aston Villa não queria que ele viesse, causa da lesão, enfim. O que você acha que faltou para Burkina Faso? Eu acho que não é nenhuma tragédia assinada por Mali, né? Até porque fez um segundo tempo muito bom, né? Foi para cima depois que conseguiu descontar com um gol de pênalti, né? Mas eu acho que faltou mais futebol, faltou mais daquilo que a gente chegou a ver a Burkina Faso fazendo nas últimas Copas Africanas. Concordo. Eu acho que faltou mesmo essa jogar mais mesmo, né? Eu acho que Burkina Faso, acho que essa estatística aí, né, de fazer muitos gols de pênalti, né, dos gols que fez, a maioria ter sido de pênalti, eu acho que é um indicativo de que faltou criar em condições de finalizar melhor, né? É uma seleção que chega perto da área, por isso sofre os pênaltis, mas eu acho que tem um problema aí com relação à clareza das suas chances e das suas finalizações. Não acho realmente que seja tragédia, é uma seleção que ficou em 4º lugar na última Copa Africana, que está crescendo, está se desenvolvendo, encontrou também um estilo de jogo pela frente que a dificultava. Acho que tem isso às vezes, acho que o encaixe de jogo às vezes é algo que a gente tem de observar, né? Às vezes é uma seleção, você pode ter uma seleção com muita capacidade, um time com muita capacidade de jogo, mas que encontra pela frente um oponente que tenha um estilo de jogo que encaixa no seu, você fica preso dentro daquele estilo de jogo, não consegue sair. Então, não acho nenhuma tragédia, não. Acho que Burkina Faso tem condições de estar na próxima Copa Africana das Nações. E no grupo do Egito, por exemplo, as eliminatórias africanas, eu já aposto que vai ser uma das melhores segundas colocadas, né? Eu acho que vai estar lá. O Egito conseguiu uma boa distância, vencendo as 2 primeiras rodadas. Vai ter um teste de fogo nas próximas datas aí de eliminatórias africanas, justamente contra a Burkina Faso. Mas é isso. Acho que não é nenhuma tragédia, não. Acho que faz parte do processo de evolução. Você vai bem e depois acontece uma coisa ali, um detalhe ou outro que você não consegue ir tão bem quanto a outra vez, mas na outra vez você já vai melhor. Na próxima CAN, as pessoas vão olhar para Burkina Faso de uma maneira ainda, né, de uma maneira diferente, né? Eu acho que não como um potencial surpresa, tal. É uma seleção que está se consolidando no cenário africano. E na próxima CAN a gente vai saber se a Burkina Faso conseguiu bater de frente com o Egito, né? O Egito saiu bem, mas são 2 pontos só que separam, né? A Burkina Faso, vamos lembrar, ela empatou com a Guiné-Bissau na abertura e depois ganhou da Etiópia, ou seja, ainda dá para ver essa seleção aí brigando com o Egito. E se tem uma seleção nessa chave, né, do Egito nas eliminatórias da Copa, que pode brigar com os faraós por essa vaga na Copa, é a Burkina Faso, que nunca foi para a Copa, né? Fica esse ponto aí para a gente acompanhar com atenção essa chave. Se não me engano, é o grupo A das eliminatórias. Agora passando para a última eliminada, para o último confronto, Marrocos 0, África do Sul 2.
Um jogo que Marrocos tentou controlar. Eu gostei, eu esqueci quem era o comentarista, porque eu assisti no Band Esportes esse jogo ontem. E o comentarista ele falou muito bem, que ele falou, parece que Marrocos está provando o próprio veneno da Copa. Porque, né, a gente via Marrocos na Copa, que era aquela seleção que não deixava o time entrar. O time ficava com a bola e não entrava. Aí ia lá, Marrocos do nada, no contra-ataque ia lá e fazia o gol. E foi exatamente o que a África do Sul fez com o Marrocos. Né? Fechou o Hugo Boss, sensacional, acho que a estratégia que o Boss armou para desmontar Marrocos. Fechou, não conseguia passar, não passava, tomou um gol no contra-ataque. E aí, na chance que teve, o Hakimi jogou o pênalti em travessão. Como que explica essa eliminação de Marrocos? Você acha que deveu o futebol? Ou acho que era a grande favorita nessa CAN, né? Acho que pela última Copa do Mundo chegava com esse status de favoritaça. O que deu errado para Marrocos? Será que aquela questão de quando joga querendo se impor é diferente? O que você vê que aconteceu com a seleção marroquina? Assim, o adversário de Marrocos não era um adversário qualquer também, né? Acho até que o Marrocos tinha ali alguns jogadores, o Onari, por exemplo, muito interessante, fez uma Copa Africana de Nações muito interessante, mas eu achei Marrocos até certo momento, acho que o grupo do Marrocos foi o mais sonolento, assim, concorrendo ali com o grupo da África do Sul também, que foi meio, tinha uns jogos meio sonolentos, assim, mas eu acho que pode parecer, assim, isso é muita conjectura, né? Mas talvez Marrocos tenha entrado, não vou dizer salto alto, mas talvez tenha entendido que iria ganhar, que iria chegar e pronto, sabe? E Marrocos vem de um histórico muito ruim na Copa Africana de Nações, né? De não chegar aí nas fases mais agudas de fato. Então, assim, eu acho que tem excelentes jogadores, tem um excelente técnico, tem uma proposta. Eu acho que consegue sim jogar propondo. Eu acho que tem essa capacidade de jogar propondo, mas eu acho que a mentalidade da seleção de Marrocos estava um pouquinho, sabe? A gente conversava lá no grupo, inclusive, que Marrocos era uma candidata a ser meio que uma nova espécie de, entre aspas, de Egito da CAF. Como assim? Existe essa coisa de que a CAF, que o Egito é o queridinho, né? Que é favorecido, essas coisas, que o Marrocos tinha essa coisa, né? O Regrag, por exemplo, tinha uma punição que foi simplesmente extinta, né? Às vésperas das oitavas de final. Então, eu não sei, eu acho que o Marrocos está no hype, merecidamente, porque é uma bela seleção, belos jogadores. Eu acho que consegue fazer esse estilo de jogo, onde consegue segurar sua onda contra as equipes mais qualificadas e partir para cima. E sim, consegue até se impor, mas eu acho que pegou um adversário muito traiçoeiro, né? Tão traiçoeiro quanto o Marrocos foi na Copa do Mundo. Acho que a África do Sul é um adversário muito traiçoeiro, tem jogadores de muita qualidade, a gente vai falar mais pra frente, né, dessa base da África do Sul. E aí, meu amigo, tem até um vídeo que o Luiz publicou no Twitter dele, né, que o jogador de Marrocos lá descansando, assim, no meio do jogo, assim, do nada, que aí sai o primeiro gol da África do Sul, justamente na falha dele. Então, eu acho que é isso, sabe? Desconectado. Era o Marrocos muito desconectado da competição, talvez muito no modo automático, e foi punido por isso, né? A África do Sul passou com merecimento aí. Marrocos, mesmo no momento lá que conseguiu o pênalti, não via em nenhum momento assim um Marrocos pronto para empatar. Conseguiu um pênalti legítimo, mas assim, aquela coisa do posicionamento do corpo do cara mesmo, que não tinha como. Mas assim, se passasse, ia ser aquela classificação muito mais assim numa questão fortuita do que de fato por um merecimento contra a África do Sul. Ia ser aquela classificação que a gente está habituado às vezes em Copa, ou eu vou citar aqui um exemplo da Copa da Ásia, que foi da Austrália contra a Indonésia, que a Indonésia fez um jogo ali ok, e a Austrália conseguiu achar o gol. Aquela classificação natural, né? Acho que Marrocos achou que o jogo ia ser assim. E não foi assim, e a gente vai falar daqui a pouco do Soweto, né? A gente vai chegar daqui a pouco no Soweto. Você falou de Egito, queridinho da CAF, tem um lugar que eu sei que o pessoal acha muito isso, e é Angola. Eu lembro de que há 5 anos atrás estive com um grupo de angolanos no Panamá,
estava conversando com eles sobre o futebol angolano. Eles citaram aqui o fatídico jogo do 1º de agosto contra o Al-Ahly e disse que o glorioso juiz que apitou a partida não pode mais voltar a Angola. Então eu lembrei que você pode acreditar, eu lembrei. Por que falei de Angola? Porque agora é a hora de falar das quartas de final e vamos com os confrontos. Vamos primeiro com o confronto que abre os duelos na próxima sexta-feira, dia 2 de fevereiro, Angola e Nigéria, 2 horas da tarde. Marcos, é uma questão que eu acho muito forte, porque eu devo deixar essas duas perguntas para você. Angola, dos que sobraram, é o melhor futebol até aqui da CAN? Porque a gente tá muito legal assistir, cara. Já Sundava tá jogando, Gilberto não só joga em campo, como ele precisa estar com a coluna de som dele. Para quem não sabe, coluna de som é como chama a Caixa JBL em Angola, em Portugal, enfim. Ele com a coluna de som dele é um espetáculo, né? O Mabulu, que foi um cara que começou no banco também jogando muita bola, tá muito legal. O jogo que o Fred fez contra a Namíbia é espetacular também. E do outro lado, a gente tem uma Nigéria que está se mostrando uma defesa muito sólida. Eu acho que é o grande ponto forte da Nigéria. Um Osimhen, que pelo menos no jogo contra Camarões estava igual um maluco no ataque, indo para cima, jogando muito sem bola. E fica a pergunta, com a saída de Senegal e Marrocos, a Nigéria ganha essa pressão de ser favorito? Ou você acha que é outra seleção? Como que você vê esses dois confrontos? Que um pelo campo é favorito e outro pode ser pelo nome. Eu acho que favorito é a Nigéria. Tô sendo bem assim, e eu não faço questão nenhuma de esconder que eu tô torcendo por Angola, já morei em Angola, tenho ali muito contato com o pessoal de Angola, não tenho vergonha nenhuma de esconder, e não é zica reversa, né? Acho que a Nigéria arranjou um jeito de jogar muito, muito sólido, mas Angola, acho que Angola é o teste perfeito para esse modelo de jogo que o Peseiro estabeleceu nessa Copa Africana. A Angola tem um jogador que é um desmontador de defesas, que é o Gilberto, né? Que é um jogador que ajuda muito na defesa, mas que consegue quebrar a defesa com passes e dribles assim, de uma maneira extraordinária. É um garoto que, assim, desde que foi lançado no Petro de Luanda, ele já mostra essa capacidade, né, há muito tempo. E eu acho que, assim, eu vou te falar, eu sou um crítico do trabalho do Pedro Gonçalves, mas ele parece estar virando a chave nessa CAN, né? E justamente por ter trazido Angola junto da sua característica, que é um futebol ousado, alegre, que arrisca, que não tem medo. E eu acho que a tônica das vitórias de Angola na primeira fase, né, foram essas, e justamente contra a Namíbia também. Contra a Namíbia, quando ele tem um goleiro expulso, ele não tira um jogador do trio de ataque, ele tira um jogador do meio, né, para colocar o goleiro, Dominique, e ele mantém aquele trio de ataque, o Fred jogando por 2 no meio de campo, mas mantendo o perigo. Ele, não, eu vou oferecer perigo, eu vou machucar, eu vou agredir a Namíbia. A Namíbia vai ter preocupação, sim, e o trio de ataque foi fundamental para essa vitória e essa classificação de Angola, porque você tem o Gelson Dalla fazendo 2 gols, o Gilberto quebrando a defesa no primeiro gol, né? O Mabululu fazendo o terceiro gol e o Fred iniciando a jogada do terceiro gol, o Gelson Dalla dá assistência e o Mabululu ainda cavou a expulsão, né, do jogador da Namíbia. Então, assim, Pedro Gonçalves, ele está assim, a virada dele, eu acho que foi justamente entre o primeiro tempo e o segundo tempo do jogo contra a Argélia, que a gente vê uma Angola arriscando mais, indo mais para cima, próxima à entrada do Gilberto no time, acho que oferece muito isso. Então, eu acho que é um confronto onde a gente tem um teste perfeito contra uma Nigéria que se encontrou num modelo de jogo mais pragmático, mais estável, que foge das características daquilo que a gente conhece do futebol nigeriano, mas que está sendo efetivo. E ele já falou, se eu tiver que abrir mão de um 4-2-4, de um ataque mais poderoso, e Nigéria, para mim, tem o ataque mais poderoso dessa CAN, né? Enfim, mesmo com a lesão do Boniface, tem um ataque absurdamente bom. Ele disse que abriria mão. Para vencer, eu abro mão. Eu vou segurar mais ali no meio de campo, eu vou fazer uma equipe mais estável. Então, sim, eu acho que Angola apresenta o melhor futebol das que ficaram.
né? Junto ali com Cabo Verde, talvez, mas assim, acho que Angola, pelas oitavas, mostrou mais futebol do que Cabo Verde. Mas é o confronto que eu tô mais curioso mesmo, porque acho que é o teste perfeito para a estratégia do Peseiro para essa CAN, né? E se Angola passar de Nigéria, vai ser assim, Angola já tá em festa, já, né? Eu tenho acompanhado, tenho conversado com pessoas, assim, já tá assim, uma euforia muito grande. E o pessoal em Angola acredita muito que dá para passar, sim, tá? Então, mas assim, eu acho que é um jogo perigoso para ambas. Para a Nigéria, para testar esse seu sistema, e para Angola também, porque Angola tem algumas fragilidades que a Nigéria pode aproveitar bem. Desculpa me estender muito, porque fala de Angola eu me emociono um pouco. E tá no momento para isso, né? Tá no momento. E eu acho muito engraçado, né? A gente pega um ano atrás, 2023, a decepção que foi a Tchan da Angola, né? A Angola cai na primeira fase para a Mauritânia, inclusive, esqueci de comentar isso, Mauritânia, que avança o grupo da Angola. E na COSAFA Cup também, a Angola não faz na Copa lá do Sul-Africano, a Angola também não faz uma boa competição, que era ali que os angolanos estavam esperando, né? E quando chega na principal competição, dispara e também, né, se complicou ali, né, para se classificar ali com a República Centro-Africana, fazendo uma grande eliminatória e batendo de frente com a Angola, né? A gente teve aquele último jogo na penúltima rodada também tenso pra cacete, que foi entre as duas seleções, e a Angola conseguiu passar, né? Ainda teve um gelo contra a Madagascar também, que foi na rodada final, mas deu tudo certo, chegou aí. Então, é muito legal, acho que ver isso, né? O Gilberto, tem muita gente falando, né? É incrível, o pessoal já tá animado pedindo ele no Brasil, já torceu tudo paquetinho pedindo ele no Brasil. Ele tem só 22 anos, então não deixa de ser uma peça interessante, se o futebol brasileiro quiser ficar de olho. E você falou do Fred, o Fred não teve só a participação no terceiro gol. Ele participa do segundo gol, dando um passe ali que quebra pro cruzamento, Isso. E ele que bate a falta na cabeça da ala pro segundo gol. Ou seja, ele participou dos 3 gols. Participou dos 3. Partidaça do Fred. E a Nigéria fica aí, vamos ver como que vai ser esse teste, bem como você comentou. Tá muito interessante, talvez, eu acho, a gente tá gravando esse podcast dia 31, no dia 1º vai sair uma análise do Elcio sobre o Osimhen, justamente isso que eu falei do Osimhen sem a bola, fica de olho lá nas nossas redes sociais, e lembrando, tem no TikTok e no Twitter essa análise que o Elcio fez sobre a seleção de Angola, tá bem interessante. Agora vamos passar para o segundo confronto da sexta-feira, dia 2, que será entre República Democrática do Congo e Guiné. Talvez duas seleções que podiam estar ali, mas talvez não esperavam enfrentar adversários, vamos dizer, do mesmo nível, o que promove sonhos. A gente está acompanhando que Guiné também está uma loucura, porque é uma geração boa de Guiné, que não pode deixar de ressaltar isso. O pessoal está muito entusiasmado até demais, né? O governo está tendo que intervir em festa da população, já teve até pessoas, infelizmente, que faleceram nessas comemorações, né? A gente lamenta. E a República Democrática do Congo também. É engraçado porque os Leopardos não ganharam um jogo até agora, mas o futebol que eles mostraram é injusto. Eles não terem ganhado o jogo. Contra a Zâmbia, eles jogaram muito melhor, mas deram um banho de bola na Zâmbia. Contra Marrocos, jogaram melhor que Marrocos, mereciam a vitória. Aí contra a Tanzânia, já foi aqui o jogo para classificar, tirou um pouco o pé. E contra o Egito, fizeram um jogo de igual para igual, conseguiram uma classificação justa nos pênaltis. Como que você vê esse confronto aí? Eu não digo que é um confronto de surpresas, mas é que é um confronto que reúne duas seleções, né? Então, de fato, nós já temos uma surpresa na semifinal. Como que você vê isso? Esse confronto de duas seleções que são intermediárias, né? Antes da CAN já falava, nas eliminatórias, para a gente ficar de olho, né? A República Democrática do Congo começou bem nas eliminatórias, a Guiné acabou perdendo um jogo para a Botsuana, que ninguém esperava, né? Inclusive, a gente entrevistou aqui o Milton, né? Eu com você, falou um pouco mais daquele jogo. Eu queria que você falasse o que você espera dessa semifinal de surpresas. Quem vai ser a surpresa da semifinal? Olha, cara, essas duas seleções aí, a gente fez uma live lá no Ponta de Lança e a gente fez os palpites, né? Falei, galera, vamos lá, palpite das oitavas de final e tal. E eu errei 3 palpites. Eu errei a do Senegal, que acho que todo mundo erraria esse, né? Errei os jogos que envolviam esses dois times. Inclusive, Guiné Equatorial e Guiné, eu falei assim, não, Guiné Equatorial passar o carro, não tem nem, assim, 3-0, assim, tranquilo. Né? Não que, pelo amor de Deus, né, gente? Guiné tem bons jogadores, tem uma boa seleção. E assim, eu acho até que quem vai chegar para a semifinal é Guiné, eu acho, né? Dentre esses dois aí, assim, apesar da República Democrática do Congo tá fazendo essa CAN a nível de rendimento, né? Não a nível de resultado, mas a nível de rendimento muito interessante. Acho que Guiné é uma seleção mais pronta para dar esse passo. Mas assim, cara, é mero, assim... como é que eu posso dizer? Não é que eu tô ficando em cima do muro, não.
né? E é muito, muito fácil falar assim, pode acontecer de Guiné ganhar ou República Democrática do Congo ganhar, óbvio, né? Mas a questão que eu tô querendo colocar aqui é que não será absurdo a República Democrática do Congo chegar. É um confronto onde a gente vai ter dois times que eu acho que chegam num nível muito parecido mesmo de chances, né? Eu acho o Guiné um pouco à frente, né? Eu acho que vai ter a volta aí dos seus principais jogadores, né? Principalmente do Guirassy, que já entrou na última partida, né? Eu acho que já está em condições físicas, né? E ele pode fazer diferença, né? O Guirassy está numa fase espetacular, né? Um pouco freado aí por essa lesão, mas enfim, o Guirassy tá num ano muito bom, tá sendo especulado aí, inclusive, em várias outras equipes do continente europeu. Mas eu acho que é isso, acho que Guiné vem um pouco mais à frente. República Democrática do Congo talvez também pese a questão física, né? Fez um jogo muito pesado contra o Egito, jogou de igual para igual com o Egito, mas assim, um jogo que durou 120 minutos, pênalti, isso pode desgastar muito também uma seleção. Eu acho que Guiné tem mais chances, mas assim, é um confronto de seleções com chances bem parecidas, sabe? De histórias bem interessantes nessa CAN, mas eu acho que Guiné vai chegar lá. Eu acho que um ponto positivo também da República Democrática do Congo é a CAN que está fazendo o Issa. Eu acho que o Issa é um dos grandes jogadores que a gente tem aqui. Os jogos que ele faz é muito consciente. Ele é o cara que vai pra cima, ele que tenta fazer o gol, ele cria as oportunidades. Ele que fez aquele gol de malandro contra o Egito, né? Bate lateral rápido aqui em mim, pô, foi sensacional. Ele tá jogando muita bola, então vale a pena ficar de olho no Issa nesse duelo que, como o Marcos falou, é um duelo equilibrado. Eu também aposto um pouquinho em assistir de Guiné, até porque quem ouviu lá o primeiro podcast sabe que eu apostei no Guirassy para ser artilheiro da CAN. E logo depois saiu que ele ia perder as primeiras rodadas. Né? Eu gravei o podcast, terminou, no dia seguinte saiu a notícia que ele não ia ficar de fora dos primeiros jogos. Eu fiquei, que legal. E até agora não guardou o dele, mas eu acho que tá chegando o momento dele aparecer, o que seria épico. E eu também apostei na Guiné na semifinal. Quem ouviu o podcast sabe disso. Eu falei, acho que essa Guiné vai ser aquela surpresinha legal de chegar na semifinal. E agora vamos pro confronto. Nigéria e Angola é muito interessante, mas Mali e Costa do Marfim tem um peso gigantesco. Vai ser hoje o jogo do sábado às 2 horas da tarde, horário de Brasília. Mali, que chega, acho que com uma geração muito boa. O Stein falou isso quando a gente gravou da Copa da Ásia do Irã, né? Que essa é a Copa da Ásia para a geração do Irã ganhar. Eu acho que se tem uma geração, na vez, vamos dizer assim, dessas que sobraram, que a gente se entusiasma, que a gente gosta de ver, Mali é uma desses times. Pesa um pouco o fato de Mali nunca ter ganho uma CAN, nunca ter jogado uma Copa do Mundo, não ter nome, mas bola, Mali tem. E tem mostrado isso. Talvez podia jogar um pouquinho mais? Podia jogar muito mais, mas quem viu o primeiro tempo de Mali contra a Burkina Faso viu isso. Quem viu o segundo tempo de Mali contra a África do Sul viu isso demais. Né? Então Mali tem futebol. É engraçado porque o craque do time não tá jogando tão bem, né? Então acho que isso também mostra um pouco de como o Mali tem essa sintonia, tem uma boa equipe. Do outro lado, Costa do Marfim que chega após, né, esse desfecho épico, essa classificação culposa, como já diria Aldo Luiz, e vem agora para as quartas de final para encarar Mali, renovada, né? Como Keissia falou, um fantasma chegou, né? Chegou o fantasma, Keissia falou, né? O fantasma tá aqui. Né, é uma ressurreição, um jogo épico. Acho que a gente vai falar de CAN, a gente vai falar dessa classificação da Costa do Marfim, cara, porque não existe, cara, não existe. Já tinha gente falando que ia ser a Holanda deles, né? Para quem não lembra, quando o Brasil perdeu 7-1. Depois já teve um jogo contra a Holanda, assim, para comprovar lá, com o técnico interino, tudo dando errado, tentando pegar treinador emprestado, uma história de maluco, e consegue, né, com o Faé no banco, essa classificação histórica e chega com moral, eu diria, para as quartas de final. E Mali também chega. Eu me arrisco a dizer, eu já falei isso em alguns grupos de WhatsApp, que desse confronto, quem passar para mim, não só pode chegar na final, mas para mim é o que eu tô com mais sentido que pode ser campeão. Costa do Marfim pela moral e Mali pelo time que tem. Eu não sei como que você avalia, qual que é a sua expectativa aí para esse duelo, Marcos. Cara, eu até fiz um tweet lá na classificação da Costa do Marfim, né? Perguntando quantas vidas tinha um elefante, né? Porque assim, Costa do Marfim já chegou às oitavas assim depois de estar eliminado praticamente. Teve que esperar até o último minuto da primeira fase para confirmar sua participação na segunda. Numa crise onde estava com o técnico interino, tentou pegar por empréstimo, né? O Renard, né? Enfim, técnico já conhecido no cenário africano.
ele que é o técnico da seleção feminina francesa, não conseguiu. E aí, cara, partiu para uma... Assim, vamos jogar, né? A gente tá aqui, a gente tem que jogar, né? Olha, se dissesse o seguinte, falei assim, ô, Cosmo Marfim, não joga não vai ter punição, não vai ficar feio, o pessoal vai achar legal, acho que te põe aí o placar que foi 2-1 a partida, a gente escreve aqui, né? Vamos lá, ó, a proposta é a seguinte, a gente escreve aqui a história do jogo, diz que vocês lutaram, tal, foi 2-1, não foi nem assim, nem doeu, que vocês até foram aplaudidos, tal, mas não joga não, talvez eles assinariam, né? Óbvio, gente, isso daqui é um delírio. Mas assim, Costa do Marfim tomou o gol logo no início, poderia ter desmoronado nas oitavas, mas teve muita força, né? E foi se animando para o jogo, pressionando. E assim, é uma equipe que tem qualidade. E esse é o meu ponto. Acho que a Costa do Marfim, passando de Mali, realmente, assim, pega adversários na chave que ela tem condições de passar, né? Vai pegar ou Guiné ou República Democrática do Congo, assim, dizendo pela qualidade dos seus jogadores. Tá uma bagunça, mas pela qualidade dos seus jogadores, tá jogando em casa, pode ter esse impulsionamento. Mali, assim, eu esperava que Burkina Faso fosse passar contra Mali, porque Mali também tem aquela coisa de chegar na hora de decidir e falhar. Teve perto da Copa do Mundo outras vezes, mas falhou justamente nas horas mais decisivas. Mas essa é uma geração que parece estar mostrando que pode derrubar, né, esse estigma de Mali, né, pela sua qualidade, pela forma que vem enfrentando os jogos. Acho que contra Burkina Faso foi lá no primeiro tempo, no início do primeiro tempo fez o gol, no início do segundo tempo fez outro gol, sofreu um gol de pênalti, mas soube se segurar. Eu acho que não vai ser um desafio fácil para a Costa do Marfim. Olha só que loucura, eu vou dizer. Eu acho Costa do Marfim favorita. Eu acho. Loucura, bagunça. Mas eu acho que tem certas coisas que podem virar o jogo para uma equipe, né? A gente já viu essas histórias acontecendo, talvez não no modo tão absurdo assim quanto a Costa do Marfim, né? Do técnico ser demitido no meio da competição e tal, mas acho que a gente já viu histórias muito, muito parecidas com a Costa do Marfim na história do futebol. E eu acho que pelo fato de estar jogando em casa pode ser uma virada de chave, bater o atual campeão. Acho que pode ser uma virada de chave muito interessante. Mas né, eu não vou achar uma zebra Mali passar. Não tem, eu acho que assim, esse confronto não tem assim, uma zebra de passar, não tem uma surpresa, né? Eu coloco favoritismo para a Costa do Marfim. Você nem me pediu o favoritismo, né? Mas eu tô sendo corajoso aqui. Aqui tem coragem. Mas eu não vejo nenhuma surpresa nesse confronto, não. Quem passar, eu acho que é o favorito para chegar na final, no encontro da próxima chave. Chegando na final, amigo, ainda mais se for a Costa do Marfim em casa, né? Então, cara, acho que talvez o confronto aí, acho que Nigéria e Angola é um dos mais interessantes, mas esse aqui também vai ser bem, bem bacana. Esse corte vai direto pro WhatsApp de Luiz Fernando Filho. Ai, meu Deus do céu! Costa do Marfim, favorita contra Mali. O maior defensor de Mali que existe em terras. Esse aí, ele vai guardar no coração, hein? Então, um abraço, Luiz Fernando, grande parceiro, grande fã da seleção de Mali. E eu também fica um ponto, acho que muito interessante, que no jogo, na transmissão que eu tava vendo, os comentaristas estavam reclamando muito do QC e do Haller estarem no banco. O Haller tinha os problemas de lesão, tava voltando, mas o QC, eu acho que foi aquilo de voltar, né? O jogador tava abaixo da média, fica no banco ali, reflete um pouquinho aí, e cara, ele volta com sangue, cara, ele que dá energia pro time ali, acho que Sim. Porque a Costa do Marfim tava jogando ali, mas não fazia nada. O QC entra e vira uma loucura. O Haller também entra muito bem, né? Vamos ver se ele vai ter condições de jogar desde o início contra a Mali, mas realmente, estou esperando um jogaço. Estou entusiasmado com o Mali, mas também estou entusiasmado com a Costa do Marfim, né? Tanto quem joga em casa e tanto a galera aqui, né? Todos os gols lá
minha comemoração da continente, que virou uma marca de Mave nessa campo. Vai ser bem interessante. E vamos falar agora do último jogo, que vai fechar essa fase de quarto final. No sábado, às 5 horas da tarde, horário de Brasília, tem Cabo Verde e África do Sul. Como você já falou anteriormente, Cabo Verde que vem com um futebol muito legal de se acompanhar, igual a sua melhor marca, né, que foi em 2013, quando surgiu lá com o Platini. Cara, o que eu gostava do Platini há 10 anos atrás era algo absurdo, cara. Eu amei conhecer aquele cara durante naquela CAN. Era ele e o Gilson Tavares, se não me engano, que era a dupla de ataque. E, cara, era muito legal de acompanhar. E foi a África do Sul que foi legal acompanhar um negócio. A gente acompanhou depois a repercussão da goleada com a Namíbia, que talvez poderia ter sido o grande jogo da África do Sul. E tinha muita gente brava. Por quê? Porque a África do Sul não jogou no estilo África do Sul. E contra Marrocos foi exatamente o contrário. Cara, foi Soweto. Foi totalmente Soweto. Né, Marcos? Como que você vê esse confronto? Que também, para mim, eu acho que nenhum confronto tem zebra. Eu tô sendo bem sincero. São confrontos equilibrados. Talvez a galera possa puxar um pouco mais para a Nigéria do que a Angola pela camisa, mas pelo que a gente viu em campo na Angola, não é assim. E esse confronto também tá totalmente aberto. São duas seleções. Cabo Verde jogou melhor, mas a África do Sul vem com uma ótima impressão após essa classificação contra Marrocos. Na live que a gente fez lá no Ponta de Lança, sobre essas oitavas, né? Eu falava justamente, falei assim, olha, a África do Sul, eu acho que é a África do Sul que vai passar. O pessoal fez assim, caramba! Eu falei, pô, eu acho que assim, a África do Sul ela aprontou contra o Egito em 2019, e eu acho que tem tudo para aprontar contra Marrocos, justamente pela natureza do jogo também, né? E aí, assim, um dado interessante dessa África do Sul é que 8 dos 11 titulares jogam pelo Mamelodi Sundowns, que talvez esteja jogando os melhores, assim, é um time do continente africano que talvez joga o melhor futebol, né? Nesse momento aí, do que a gente vem acompanhando também da CAF Champions League, é um time muito bom, excelente, muito, muito bom de ver jogar, né? E ontem, cara, assim, toda, vou dizer malandragem, né? Mas assim, foi um jogo muito inteligente da África do Sul. Sim, muito inteligente da África do Sul. Tem, sim, jogadores espetaculares. Assim, o que é o Mokoena? Cara, sim, cara que tem uma batida na bola absurda. E a África do Sul que chegou um pouquinho até desacreditada, digamos assim, porque eu tô falando assim, não a nível do seu time, tá? Do time da África do Sul em si. Mas a seleção, né, que assim, se afastou muito do cenário internacional, né? Quanto tempo a gente não vê a África do Sul na Copa do Mundo? Então, assim, isso às vezes pode pesar para a visão, né? Outras seleções do norte-africano ganhando muito tamanho, né? Do norte e da África Ocidental. Mas, cara, assim, a África do Sul é uma escola muito importante do futebol africano como um todo. Esse foco nas origens, eu acho que é muito interessante. Esse foco no Soweto, esse foco, né, no próprio futebol sul-africano, eu acho que pode ser realmente o salto para o ressurgimento da África do Sul num cenário até além do cenário africano. Me anima muito. E aí eu acho que temos um ponto. Cabo Verde jogando muito bem. Cabo Verde é uma seleção que vem numa evolução muito grande. Talvez das seleções da lusofonia, é a seleção que mais evoluiu nos últimos anos. Talvez não, é a seleção que mais evoluiu nos últimos anos da lusofonia, né? Vem colhendo bons resultados, enfim. Mas eu acho que chega um momento que a camisa pode pesar. A camisa, a inteligência para jogar, o mental, e eu acho que apesar de Cabo Verde ter mostrado, por exemplo, um mental muito forte contra o Egito ali na última rodada da primeira fase, eu acho que a África do Sul é uma seleção mais cascuda para uma fase mais aguda e tem mais inteligência para jogar, entendeu? A África do Sul, acho que ela não vai ter, como é que eu posso dizer, o orgulho, botar o orgulho assim, temos que impor o nosso jogo, vai ser orgulhosa nesse ponto. Se ela perceber que a forma de jogar é explorar as falhas de Cabo Verde, ela vai fazer isso, entendeu? Então acho que isso pode ser decisivo nesse confronto.
Confronto muito interessante, eu tô bem curioso para ver como vai ser, né? Mas assim, me chama muita atenção também esse time de Cabo Verde, belíssimos jogadores, assim, um time muito envolvente, muito gostoso de se ver jogar. Eu acho que vai ser, assim, acho que vamos ter bons jogos, né? Mas é um dos candidatos a jogão das quartas, sabe? Acho que Nigéria e Angola vai ser o jogão. Eu acho que vai ser o jogão. Mas esse daí tá no páreo. Pode ser o jogão também das quartas, né? Talvez a gente se decepcione. Talvez Nigéria e Angola não funcione tanto quanto a gente acha que vai funcionar. Mas acho que esse jogo não vai decepcionar, não. Acho que esse jogo vai ser animado. Acho que vai ser uma correria, uma trocação lá e cá, lá e cá, lá e cá. Eu acho que as duas seleções têm futebol para isso, tem estilo de jogo para isso. Acho que vai ser uma trocação de corre-corre, de Percital com a bola e na outra bola, a bola vai pro ataque. Ryan Mendes, que para mim foi um dos melhores jogadores dessas oitavas de final de todos os jogos, jogou muita bola, né? Foi quem puxou o time de Cabo Verde para conseguir essa vitória. É um ótimo jogador, não é de hoje. Então vou ficar de olho, cara. Vai ser muito interessante. Então, como eu falei, isso para mim são 4 duelos extremamente equilibrados. São 4 duelos onde para mim não há favorito, né? Então, mas você quer, favorito pode puxar outro, mas assim, não há ver uma surpresa, Angola passou na Nigéria. Para mim, quem fala isso é quem não acompanhou a CAN, não tá acompanhando o jogo, não vê como a Angola tá jogando. Ninguém caiu ali de paraquedas. O máximo que caiu foi a Costa do Marfim, mas foi antes, né? A Costa do Marfim, antes do jogo contra o Senegal, você podia falar, caiu de paraquedas, né? Mas depois da classificação contra a Senegal, nem tanto. Então vão ser 4 jogos interessantíssimos. E você, que tá ouvindo, deve estar se perguntando, Marcos gosta de tanto palpitar. Então aqui a gente vai botar ele aí na parede. Marcos, quem serão os 4 semifinalistas da Copa das Nações? Bom, vamos lá. Rapaz, eu vou começar... Vamos lá. Costa do Marfim. Vou começar pelos confrontos aqui de baixo aqui no desenho que tá aqui para mim. Costa do Marfim e Guiné vão fazer um dos jogos da semifinal. África do Sul e Nigéria, assim, com muito pesar no coração. Eu acho que a aventura de Angola acaba por aqui. Repito, não vai ser surpresa, né? Como você mesmo disse. Mas eu acho que Angola já foi além das expectativas. Mas é isso, eu acho que vamos ter... E não é zica reversa, antes que meu amigo Shidozi, angolano, ele fale isso, que é nigeriano, ele fale isso, não é zica reversa. Então acho que vamos ter Costa do Marfim e Guiné, África do Sul e Angola, né? Vai ser acho que vão ser essas semifinais aí. Pra ninguém falar que eu sou mal, que eu não dou palpites, então chegou a hora do âncora aqui falar. Então eu vou, cara. Nigéria e Angola, eu tô muito dividido, cara, mas eu acho que eu vou ir na Nigéria. Enfim, eu também deixo minha saudação a Angola, um ótimo futebol, um ótimo time de jogo. Apareceram angolanos, inclusive, lá no Ponte Verde, no vídeo do Elson no TikTok, a gente ficou muito feliz. Um abraço também para quem possa estar escutando esse podcast de Angola. Guiné e República Democrática do Congo, eu vou na Guiné, até porque tem minha aposta, meu palpite, meu artilheiro, lá vai que ele desencana, faz 2 hat-tricks e garante essa artilharia. Eu não vou torcer contra, não. Então, eu fico com Guiné. Eu vou de Mali, eu acho que Costa do Marfim tem toda essa história, mas Mali, pra mim, tá com um time muito legal de se acompanhar, acho que vai ser um jogo muito interessante. E vou com Cabo Verde, cara. Eu gosto da África do Sul, mas Cabo Verde me motiva e eu quero ver um lusofônico na semifinal dessa CAN, então acho que tem uma grande chance de Cabo Verde também conseguir essa vaga. Falando de África do Sul, esqueci de mandar um abraço para João Rai, um dos grandes entusiastas de África do Sul que existe nesse território brasileiro. João Rai, que chegou a morar na África do Sul. E tudo que envolve a África do Sul, ele regala o olho, comemora e vibra. E depois que passou de Marrocos, ele estava completamente maluco, acordando o bairro Cabral aqui em Curitiba, festejando a classificação dos Bafana Bafana. Tá certo, pessoal? Se você quer saber o estado do João Rai, pergunte para ele nas redes sociais dele. E se você quiser ficar com o Conte Verde, acesse a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_. Nossa cobertura completa de Copa Africana de Nações, de Copa da Ásia, né? Tá tudo pegando fogo nessa fase final, tá muito legal de acompanhar tudo. E você acompanha no Conte Verde. Se inscreve aqui no Spotify, no YouTube, onde você já escutou esse podcast, para você acompanhar mais podcast, mais podcast. 1 minuto da CAN, que sai diariamente quando tem jogo da Copa da Ásia também. São resuminhos pequenos, tá? O pessoal fala, você tá postando podcast todo dia, meu, como vai ouvir? Gente, podcast tem 5 minutos. É uma idinha, acordar de manhã, coisa rápida, não é para você ficar 50 igual esse aqui que passou de 1 hora. Esse aqui é diferente, esse aqui a gente tá resumindo uma fase, há diferença. Então se inscreve lá, comenta, deixa o seu like, sua avaliação, compartilha a interação aqui embaixo. E temos nossa campanha de financiamento coletivo na Apoia-se, apoia.se/ConteVerde. Com R$10 por mês você ajuda a gente a se manter, a se estruturar cada vez mais. E se você quiser acompanhar o Marcos está lá no ponta de lança, como ele falou várias vezes.
né, fazendo a cobertura lá, nesse veículo fantástico, faz um trabalho espetacular. O futebol africano, eu já acompanho um ponto de lança há muito tempo, acompanho o Marcos Fernandes, essa galera bem antes deles saberem que eu existia. E fica um abraço aqui, Marcos. Muito obrigado pela participação, muito obrigado por voltar aqui. Fica o convite, os portas estão abertos para quando você quiser vir aqui falar sobre futebol africano, você é mais que bem-vindo. E muito sucesso na sua trajetória, meu irmão, tanto no ponto de lança, tanto na sua carreira profissional, tanto na Casa TV, que é muito legal te ver lá comentando os jogos. Valeu, Gabriel. Obrigado por esse espaço aqui. É sempre bom falar sobre futebol africano, sobre Copa Africana de Nações, e é bom estar aqui com você. Tenho toda a transmissão que eu tô vendo aí, o Conte Verde, que tá sempre aqui com a gente. Às vezes eu falo pra minha esposa, eu já gravei com ele já. Aí, assim, é muito legal ver aí o teu trabalho, assim, um trabalho muito dedicado a cobrir, às vezes, a contar histórias que ninguém conta, né? Eu acho que o jornalismo, para mim, né, o que sempre me motivou no jornalismo é isso, contar histórias que ninguém conta. Às vezes a gente acaba contando histórias que mais gente está contando também, mas quando a gente conta as histórias que ninguém conta, eu acho que tem um sabor especial, tem um valor diferente, e acho que o teu trabalho ele carrega muito disso. Eu respeito demais o teu trabalho. Assim, eu acho que é um trabalho sensacional. Obrigado. Então, continue acompanhando minha rede social, né, @Marcos com o C7 por extenso, SETE. Aí, enfim, lá você fica sabendo, né, Ponta de Lança também, @PontaLancaPDL, né, a gente tá voltando aí com os nossos podcasts de geopolítica, e eu tô lá também fazendo joguinhos lá na Casa TV. Deve ter mais alguma coisa aí, ainda não saiu a escala do próximo, mas tô sempre aí, campeonato alemão, o que tiver a gente tá fazendo, né? Se tiver campeonato de lesma a gente tá fazendo também, mas é isso, grande abraço, Gabriel, abraço pra galera aí que acompanha o Conte Verde. Valeu, Marcos, obrigadão pelas palavras, você sempre bem-vindo aqui, e você, muito obrigado pela sua audiência. Não esquece de seguir a gente, nos acompanhar e vem com a gente nessa caminhada. Quando tiver os caminhos da CAN e da Copa do Mundo, passam por aqui. Até o próximo!